Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós trouxemos de volta o audiobook do livro Alegria e Contentamento na Família. Respostas bíblicas para a família do século 21. Livro escrito pelo pastor e escritor Irian Carvalho. E já chegamos ao capítulo 5, onde tem por título Filhos Felizes e Contentes. Quando chegam os filhos, pai e mãe assumem uma responsabilidade muito séria. Por motivos que somente ele pode entender, Deus confia aos pais o cuidado dessas vidas preciosas. Quando isso ocorre, os pais devem procurar cuidadosamente e debaixo de oração cumprir essa tarefa da melhor maneira possível, criando, educando e ensinando os filhos, seguindo a orientação e a sabedoria do Senhor. A primeira coisa que se deve reconhecer é que, já que Deus criou os seres humanos, Ele é quem realmente sabe como lidar com cada situação. O criador do produto sempre saberá melhor que ninguém como cuidar do que ele mesmo criou. Não devemos confiar na nossa própria sabedoria, ideias ou opiniões. Da mesma forma, não podemos nos guiar pelos padrões do mundo que nos cerca, ou ainda dos padrões de nossos familiares ou amigos. Nós devemos ser guiados por Deus nessa tarefa de extrema importância. Nesta sociedade totalmente globalizada, o desafio é criar filhos equilibrados, felizes e contentes. As crianças e jovens da família precisam do amparo dos pais em todos os sentidos. A criança do século 21. A falta de tempo para tudo neste século pode ser refletida, por exemplo, na ausência dos pais que, sob o pretexto da correria, deixam os filhos à mercê de babás eletrônicas, creches, orfanatos, casas dos avós e até na casa de amigos. A ausência dos pais pode causar feridas e traumas irreparáveis para o futuro de uma criança. O amor, a educação e a presença dos pais são insubstituíveis e intransferíveis. Deus deixou esta gloriosa missão aos pais: criar os filhos e não simplesmente dar alimento, vestir, dar abrigo ou comprar presentes. Criar um filho requer mais. A criança, principalmente, necessita de carinho, amor e afeto natural. Precisa sentir o aconchego dos pais. Necessita se sentir protegida com a presença deles. Crianças precisam de exemplos para seguir. Carecem de pais que as possam motivar, educar e formar. No caso de pais cristãos, estes devem educá-los no padrão bíblico e de forma que agrade a Deus. A sociedade precisa de crianças criadas nos moldes bíblicos para se transformarem em melhores jovens amanhã. Criança alegre é, na maioria das vezes, aquela que tem os pais presentes. Observemos uma família. Quando o pai ou a mãe se ausentam do lar, os filhos sentem falta. Algumas crianças até ficam doentes, outras não se alimentam e outras choram constantemente. Quando os pais chegam, a alegria é estampada no rostinho de cada um deles. A meninada faz festa quando os pais chegam em casa, reagem de forma pura e natural. A alegria de uma criança não está simplesmente em ganhar um doce ou coisa semelhante, mas, sobretudo, no calor amoroso dos pais. A criança não quer simplesmente um boneco do super-homem ou da Mulher Maravilha. Ele quer o pai e a mãe.
Os pais deste século não podem deixar seus filhos à mercê da sorte. É preciso dedicar o tempo que é dos filhos. Tempo para brincar, passear, viajar, ir à igreja, adorar a Deus juntos, compartilhar momentos e descobertas, ajudar nas atividades escolares, cuidar com esmero, ajudá-los a se levantarem quando caírem. É fundamental que os pais sejam o exemplo maior a ser seguido pelos filhos. Nesta perspectiva, os pais têm as sementes nas mãos e devem plantá-las com sabedoria e temor de Deus, cultivando o coração dos pequeninos para que amanhã os filhos sejam felizes, tenham contentamento e se sintam realizados. É preciso plantar princípios, pois são valores inegociáveis, não morrem. Princípios são iguais às sementes, parece que morreram, mas só estão adormecidas no solo e na hora certa vão romper a terra, nascer, crescer e dar frutos. Toda criança precisa de carinho, amor, educação e proteção. Muitos pais que não dedicaram o tempo devido para criar e educar seus filhos, hoje já não os têm mais. Muitas mães tiveram tempo somente para o esposo, a casa, a vizinha, o trabalho, mas não tiraram um tempo de qualidade para curtir, amar, educar e criar seus filhos. Não que todas estas ocupações não devam ser exercidas, porém, o tempo dos filhos jamais pode ser negociado ou desprezado. O pesquisador Cláudio Moura e Castro, em seu ensaio denominado Por que não fazemos como a Coreia?, traz uma reflexão importante sobre cuidado paterno. A saúde emocional, espiritual e física depende dos cuidados de pais amorosos e prontos a cumprir os princípios divinos em suas famílias. Pesquisadores sobre aprendizagem reafirmam que o bom desempenho dos alunos nos estudos está ligado ao apoio dos pais. O sucesso dos países do leste asiático em matéria de educação mostram que tudo começa com o desvelo da família e com sua crença inabalável de que a educação é o segredo do sucesso. Países como Coreia, Singapura e Taiwan não gastam muito mais do que nós em educação. A diferença está no empenho da família, que turbina o esforço dos filhos e força o governo a fazer sua parte. Assim como na formação educacional, na vida espiritual e física, são fundamentais a presença e a participação dos pais para com os filhos. Vamos refletir na Bíblia Sagrada alguns princípios essenciais para o crescimento saudável e feliz da criança. É de responsabilidade dos pais a educação dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Os pais devem apacentar os filhos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. João, capítulo 21, versículo 15. Administre a liberdade dos filhos com equilíbrio, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aplique a disciplina correta quando necessário, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Ensine eles a se levantarem quando caírem. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Salmos 37, verso 24. Acompanhe cada faixa etária dos filhos e as etapas do seu desenvolvimento. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Seja o herói que os filhos procuram, seja o modelo ideal para eles. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ensine-os no caminho que devem andar. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Entenda que eles são herança do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmos 127, verso 3. O jovem e os desafios do século 21. A juventude no presente século tem buscado preencher o vazio da sua alma de forma equivocada e distante de Deus. Vivemos em um mundo pós-moderno, relativista, individualista, tecnológico e das drogas destruidoras. É o mundo da evolução, do descartável, do pluralismo, do ecumenismo religioso, da inversão de valores e da impiedade crescente. Com tudo isso em volta, o desafio de ser um jovem cristão é muito grande. Os convites e as tentações são inúmeras e irresistíveis. Diante deste cenário demolidor, resta ao jovem cristão conhecer bem e se dedicar à palavra de Deus e ao serviço do seu reino. Ser feliz neste contexto não é tão fácil assim. O jovem cristão deve entender que sua alegria não deve ser obtida a qualquer custo. Ser alegre e feliz em meio a tantas decepções, desilusões, traições e injustiça tem um preço. Para se ter alegria plena, é necessário possuir o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não se encontra neste fruto do Espírito as coisas vãs deste mundo, tais como bebidas, drogas, festas, sexo antes e fora do casamento, falsas alegrias. Estes são prazeres sem valor e que provocam alegria momentânea. Quando o jovem tem um encontro com Deus, passa a ser movido pelo fruto do Espírito e vive na fé e na esperança da glória. A experiência com Deus o levará a entender que sua alegria não está fundamentada nas coisas desta vida, mas sim nas coisas celestiais e na vida eterna com Cristo. Só o encontro real com Jesus Cristo pode proporcionar o júbilo e preencher os vazios da alma.